de Souza do programa Despertar Quântico da Consciência. Gente, é um prazer imenso, é um refrão que eu falo todas as quintas-feiras e não tenho como não falar, porque realmente é um prazer vir falar com vocês, dar o meu recadinho. E agora nós estamos com uma situação hilária, né? Que eu vou falar assim, é uma brincadeira que eu falo de bom gosto ou mau gosto, não importa, para mim é indiferente essa brincadeira. No último dia 19, né? Foi ontem, né? Entrou peixes, né? Entrou peixes. Nós estávamos até então em aquário. E eu vou falar só um pequenininho coisinha. Se você nasceu, uma criança que nasceu, tudo depende do horário. Até às 1h55 é aquariano do dia 19. Quem nasceu a partir de 1h56 é pisciniano do Agora dia 19. Explica porque eu tô aqui, né? Agora então, olha só que interessante, é justamente por isso. Nós vamos falar sobre peixes, ó, já estou falando até gêmeos, agora a dualidade, a Mercúrio. dualidade está no ar, né? Não, é Mercúrio, né? Retrógrado. Meu ascendente maravilhoso. Mercúrio retrógrado, mas tudo bem, vamos entrar no papo firme, né? O que acontece? Eu acho interessante porque ela é pisciana e ela vai falar sobre peixes, né? Na astrogenealogia. E eu vou falar de peixe do inferno astral, que é o meu. O meu peixe é meu inferno astral. Olha que interessante. Para peixes não existe inferno astral, existe colheita. Então, mas para mim é inferno astral, porque nesse mês, gente, só por Deus, eu vou respirar, aspirar, até chegar meu aniversário. Mercúrio retrógrado em peixes, que delícia. Então, e o que eu vou ter que fazer? Então a gente vai fazer diferente hoje pro pessoal, além de eu estar aqui gravando em vídeo. Nós vamos fazer também, eu vou contar para vocês, eu falei mais isso aqui, porque além de tudo isso, são aspectos que a gente tá vivenciando, que é Marte em Capricórnio, que foi de 16 que entrou, né? Que é uma outra... Ele tá exaltado, né, em Capricórnio. E eu tenho Marte em Capricórnio, gente. Então, imagina o brilho que eu sou. Não posso falar de nada. Explica muita coisa, né, pessoal? Então é interessante ponto de vista, que é o meu ponto de vista. Mas tudo bem. Mas antes de começar tudo isso, eu vou contar uma historinha para vocês, que é do Bert. E essa foi coincidência. Nós temos um grupo de estudo entre eu e a Rita, um grupinho de astrólogo, que, aliás, nós nos encontramos, né, semana passada, encontramos, né? Qual foi o nome delas? Foi momento do grupo e tá sendo muito, muito bom. Muito bom, né? Então tem a Ziza, né, que é de Brasília, tem a Marta, que é daqui de Diadema, tem a Michele, aqui de São Paulo também. Mas agora ela tá em retiro, né? Retiro espiritual. Tá em retiro, tem a Estela, que é de Bragança, a Climene, que é de Sergipe, né? Isso. E tem aquela outra que é do Rio, o nome dela? Patrícia, a Patrícia que é do Rio. Isso. É um grupo de estudo que a gente tem de astrogenealogia, né? Sim. E a gente conversa, bate papo e tudo mais. E nós fizemos, o último sábado, nós fizemos reunião, né, com a... esqueci. E a Ana, que é de Tupéva, que foi lá, nossa última reunião. Foi na casa dela, jogar Mahalila. Jogar Mahalila. Gente, é fantástico. Um dia, se vocês quiserem jogar Mahalila, nós vamos nos encontrar, fazer um encontro. Existem vários jogos que nós fazemos para trabalhar o inconsciente. A gente descobriu que dá para fazer isso de uma forma lúdica e muito gostosa. Nossa, fica uma tarde toda jogando, né? Uma delícia. Gente, fantástico. Mas e tudo isso é para dizer o quanto que é importante essa área de aquário, que é a união, né? Que o aquário rege a casa 11, que é a casa dos amigos, né? E peixes rege a casa 12, que é a casa do nosso inconsciente para muitas coisas, né? E eu vou contar essa historinha, que é coincidência, eu tô falando, porque a Rita postou, né, um vídeo falando sobre acessório. Eu falei, Rita, eu queria falar isso na abertura do meu programa, Rita. É porque além da gente trabalhar muito o inconsciente, nós trabalhamos a visão sistêmica na astrogenealogia. E o Bert tem um poema que eu acho muito a cara de peixes. Então eu postei esse vídeo lá no grupo e ela falou, eu estava exatamente recebendo esse texto, então acho que era pra gente falar sobre isso no programa. Eu falei, então, vamos falar. Vou falar a festa. A pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente, vê ao longe a casa que lhe pertence. Caminha até lá e, ao chegar, abre a porta e entra no espaço preparado para uma festa. A essa festa compareceram todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim vem para a festa, e cada um deles traz um presente cujo preço integral já pagou.
de uma forma ou de outra. A mãe, o pai, os irmãos, um avô, uma avó, um outro avô, uma outra avó, os tios e as tias. Todos os que cederam lugar para você, todos os que cuidaram de você, vizinho, talvez amigos, professores, parceiros, filhos, todos que foram importantes em sua vida e os que estão ainda importantes. E cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm e trazem algo, permanece algum tempo e partem. Assim como os desejos, o sofrimento vêm, trazem algo, permanece algum tempo e partem. Assim como a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Terminada a festa, aquela pessoa fica em casa, acumulada de presentes, e com ela só permanece aqueles a quem convém ficar ainda algum tempo. Ela vai à janela, olha para fora e vê outras casas. Sabe que haverá nelas uma festa. Ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós estamos aqui numa festa, trouxemos algo, tomamos algo, ficamos ainda algum tempo e partimos. Bert Hellinger. Por que eu acho que esse texto é muito o arquétipo de peixes? Porque para nós a questão do desapego é natural, porque para nós, nós e o outro, a gente se funde. E quando a gente vai, fica um tempo e parte, para nós é muito mais natural do que para os outros. E a gente sabe, é muito comum, é um processo comum para nós piscianos saber que a gente está aqui por algum tempo. E todas as pessoas que chegam são presentes. Ainda que às vezes machuque, dependendo do estado emocional da pessoa, machuca bastante. E a gente não entende às vezes, mas quando entende, sabe que é um presente. Porque a gente vê no outro o que não enxerga em si. É a nossa sombra, né, Rita? É justamente isso. E a festa é justamente esses presentes que a gente agrega dentro da gente, nos traz à tona umas realidades que a gente não quer enxergar, né, muitas vezes, né? E a gente vê isso no jogo do Mahalila, né? Sim. O quanto que a gente vive na ilusão. E peixes é isso, né? Eles vivem muito na ilusão. Não é ilusão. Eles vivem no oitavo a mais, que é o regente de peixes, que é Netuno. Netuno é uma oitava a mais. Pertence àqueles, os 3 últimos planetas, né? Onde você evolui. É evolução espiritual. Né? Porque os 7 principais é pessoais. Uhum. Mas esses são transpessoais. Ele vai trabalhar o quê? Toda uma geração futura, toda uma realidade de transcendência. Netuno é uma pessoa que fala, mas as pessoas são nebulosas. Não, elas são, na realidade, superiores, porque elas trabalham uma oitava a mais na espiritualidade, sim, que é diferente da religiosidade. Muito diferente. Eu acho que até esse é um ponto importante, porque muitas pessoas confundem isso com loucura. E não é porque nós somos loucos, as pessoas é que não entendem que nós já passamos por muitas coisas e eles somos taxados como loucos, mas tudo bem. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, não se importe com isso. Não, e é interessante, gente, que o pisciniano, né? Eu falo que é meu inferno astral, porque é justamente o ariano, ele é muito impulsivo. Se eu falar para você, imagina, quem me conhece, quem convive comigo, eu sou pá virada, né? Não brinco, eu brinco, eu levo tudo na gozação. Mas na hora que eu tenho que falar, às vezes eu sou agressiva. Né? As palavras às vezes soam agressividade, mas não é que eu sou agressiva. Eu falo, gente, pensa, pelo amor de Deus, pensa, raciocina, vai a fundo. A pessoa, mas vai a fundo, volta. É uma terapia que eu falo muito isso. Quando a gente sabe muita coisa, é difícil entender que a pessoa não está enxergando, né? Não, e eu falo bem, foi no ano que eu falei, gente, se olhem, se vejam, dá um olhar para você, olha no espelho, fala, eu te amo. Olha, é difícil falar isso pra você mesmo, né? E quando a gente fala de peixes, isso é mais complicado, porque a gente larga tudo pelo outro. É sempre o outro em primeiro lugar. Mas a pessoa não consegue viver. Um pouco disso, em questões de Brasil, a gente está falando sobre religião, que é o arquétipo do Cristo, da energia crística, do Salvador. Então, mas a pessoa confunde isso, a pessoa confunde, porque Cristo ele já sofreu há 2000 anos atrás, ele já fez o sacro ofício de morrer, de ser crucificado, ele já fez tudo isso por a gente. Exato. Por que nós temos que continuar nesse mesmo sacrifício?
Nós trazemos isso no inconsciente coletivo e especialmente nas culturas que são colonizadas, já trazem isso das religiões. Aqui no Brasil, especialmente a católica, mas tem outras religiões. Então, eu, por exemplo, sou católica. Gosto, é claro, entre meus atritos com meus padres, assim, sabe? De vez em quando eu tenho uns atritos assim de leve. Não respeito. Hierarquia eu respeito, que eu acho que eles, né, comandam. Sim. Mas eu sei que a religião católica é uma religião. Agora, as pessoas julgam ela pelo que os homens fizeram. Sim, eu acho que esse é um problema que nós humanos temos, né? De achar que as religiões têm alguma culpa. E, na verdade, é o que nós fazemos com esses ensinamentos é o que importa. Então, eu vou na igreja, escuto e a palavra que me vem é o que eu aceito. Não que agora, quando o padre ou o bispo, ou seja lá o que for, que é esqueci o nome das outras, que eu vou em todas elas, viu, gente? Sim. Eu não falo que eu só vou na católica. Se eu estiver aqui no Edir Macedo, eu vou. Se eu estiver aqui eu vou em todas elas. Mas sabe por quê? Eu gosto de escutar o que eles dizem. Eles começam a falar. Agora, quando eu vejo que eles estão ultrapassando os limites dele, eu caio fora. Eu tenho vários amigos de várias religiões e quando eles me contam o que está acontecendo, eu vejo que todas elas estão falando a mesma coisa. O mesmo idioma, a mesma língua, gente. Só falo... Sim. Agora, claro, eu falo assim, que se você olhar a Bíblia... Existem Bíblias, é feito tudo pelo homem. Sim. Ali uma vírgula no lugar errado muda totalmente. A gente sabe que a vírgula interfere muito. Você que fez letras, você sabe o que interfere. A vírgula atrapalha muito o entendimento. Então, às vezes não é a mesma coisa, só colocou isto é, é diferente. Muda tudo. Bom, e a gente está com o Mercúrio, o retrógrado em Peixes. Isso. Eu espero que vocês não entendam tudo errado que eu estou falando agora, porque é complexo. Por isso que a gente resolveu gravar, né, pessoal, para não ter problemas, né, de interpretação. Fala aí, Riti, agora você vai falar sobre o que Peixes fala de nossa ancestralidade. Bom, a gente tem a questão da religiosidade muito forte em Peixes, as religiões, na verdade, arquétipos de pais ausentes. Mas não porque os pais... Aí você vai dizer, mas eu conheço muito pisciano que tem pai, tem mãe vivos, mas são as funções de pai. No Brasil a gente tem a questão da colonização, então os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam sozinhas com os filhos. E nesse momento, isso é um dos exemplos, né? Nesse momento elas tiveram que dar conta dos dois papéis. E muitos deles não voltavam, ou quando voltavam, ficavam sem lugar. Esse ficar sem lugar traz nos descendentes, no caso dos piscianos, que são os mais perdidos, né, que o pessoal conhece como os perdidos, a gente fica sem lugar. Por quê? Por estar honrando essas questões ancestrais dos que vieram de algum lugar e ficaram sem lugar, ou que não voltaram e a gente fica na espera. Então, quando a gente tem, você é ascendente em Peixes, quando o seu Netuno, dependendo de onde está o seu Netuno, você vai lá, que é uma referência, aí você vai lá ver que naquela situação foi ali que houve a exclusão, no caso. Sim, é isso que eu gostaria de entender na astrogenealogia. A exclusão faz parte do arquétipo de Peixes. Uhum. Eu tenho percebido que nos ascendentes, a questão dos salvadores é mais forte. Mais forte, isso, né? Nos mapas que eu atendo, tá, pessoal? Sempre a gente foca aqui nas questões de nunca ser uma verdade absoluta, mas, mas nas pessoas que eu atendo, os mapas que eu venho trazendo e as pessoas que me procuram, no ascendente, o eixo vítima-salvador é mais forte. Porque, de alguma forma, a gente tenta salvar alguém que está excluído, que não foi visto, alguma morte, alguém que morreu e que a gente tenta salvar o outro que está doente, para evitar que aquela pessoa sofra. Então, essas questões. Hoje mesmo conversei com uma pessoa de manhã e ela começou a contar a história dela e ela falou, eu ajudo isso, ajudo aquilo, ajudo não sei quem. E aí eu perguntei para ela, mas que filha você é? Ela falou, sou a caçula. Então, para a gente entender um pouco do papel dos irmãos, essa coisa de ser o mais forte, de ajudar, de prover, de ajudar a mãe, essas coisas geralmente é do mais velho. Geralmente. E quando a pessoa faz isso no papel de caçula, ela já está fora do lugar, porque esse não é o papel do caçula. O caçula geralmente é aquele que a gente entende que recebe mais, porque os irmãos mais que vêm antes sempre ficam com raiva, porque ele é aquele que não liga para nada.
Então esse é mais ou menos o arquétipo do caçula. E quando a pessoa chega para você e fala isso, você já tem que acender uma luzinha dizendo, olha, ela já tá fora do lugar. Você sabe que eu fui sempre fora do lugar, né? A natureza minha é fora do lugar. O Brasil tem ascendente em peixes, então acho que tá todo mundo fora do lugar aqui. Não, eu acho interessante porque, como eu falei, meu inconsciente é a peixes, né? Ascendente é Áries mesmo, então eu fico com peixe como casa 12, que no estigma da astrologia é a última casa, né? Então, a partir do 20 de março, nós vamos começar o ano novo astrológico, né? E eu acho interessante que eu sou a terceira filha. E na minha casa, normalmente sou eu. Tenho a filha mais velha, tenho o irmão mais novo, mas todo mundo... Não, conversa lá com a Dada resolve. Como é que é pra você esse papel? Eu continuo na mesma. Mandando e desmandando. Você é um caso à parte, né? Que a sua autoestima devia ser estudada, mas enfim. Então, pessoal, mas aí quando ela contou pra mim que ela vinha de uma sucessão de perdas. E a perda também faz parte do arquétipo de peixes. A gente lida muito bem com a perda por conta de ancestrais escravos, de trabalhar por devoção. Então a gente está acostumado a perder, a ganhar pouco, a ser escravo. Então esses são alguns dos arquétipos que a gente encontra no sistema de peixes. Mães serviçais, a gente trabalha por devoção, então às vezes tem um certo desapego ao material, por isso que todo mundo fala que a gente trabalha por amor. Na verdade é mesmo, e quem não fizer isso, você que está vendo a gente, que não fizer por amor, vai procurar algo que você realmente gosta, porque nós não trabalhamos por dinheiro. Então, mas é interessante, agora eu vou entrar no arquétipo diferenciado do dela, que eu brinco sempre com ela, porque todo mundo fala assim, eu não trabalho com dinheiro, eu vivo. Eu falei, então, só que quando chegar no final do mês, eu quero ver quem vai pagar suas contas. Pois é, essa parte eu sou mais realista. Parte a gente tem que trabalhar muito, porque a gente tem realmente dificuldades, porque já vem de histórias onde as pessoas não ganhavam, que a gente estava meio que acostumado, entre aspas, a trabalhar por escravidão, por troca, por alguma coisa assim. Então, esse ganhar, geralmente para nós é diferente. Então, a gente realmente precisa trabalhar essa troca entre o dar e receber. Então, esse não é o meu problema, você sabe disso, né? Eu sou muito cara de pau. Então, no caso da pessoa que eu estava contando, ela é a terceira ou quarta filha, e os irmãos que vieram antes já morreram. Então, ela inconscientemente está tentando tirar a dor do outro, do marido, do filho, do cachorro, para tentar salvar esses irmãos que ela não pôde salvar. Então, a questão de salvar em peixes é esse tipo de coisas que a gente faz. E eu vejo isso mais nos ascendentes. É interessante, né? Porque meu ascendente, eu sou, que eu falei, eu sou suspeita, né? Porque eu não... Você é um caso à parte, né, meninas? Né, menina? Eu sou, porque eu não tenho muito eu fico com as perninhas assim andando, ó, eu não fico parada. Mas é interessante, eu vejo isso também. Eu utilizo também, que eu falei, eu estava gozado que hoje de manhã eu acordei. Que, gente, você sabe que isso é gravação, né? Vocês têm certeza. Por isso que eu tô falando que hoje, e ela falou que atendeu hoje, né? Hoje nós estamos gravando, porque ninguém vai chegar aqui, eu não vou convidar ninguém para chegar aqui 5 horas da manhã, que é meio complexo, né? Mas eu acho interessante que eu acordei e pensei no seguinte, falei, gozado, eu tenho todo as minhas casas domiciliadas. As minhas casas são domiciliadas, né? E quando eu não sou domiciliada, eu sou Áries, e meu Marte está em Capricórnio. Então, ele está em ascensão, ele está agora. Então, você imaginou como eu estou, né? Perfeita. Quando a gente descobrir como ela faz isso, a gente faz um curso, né, Branson? Gente, sabe o que é isso? Eu falei, a gente aprende a se amar. Quando você aprender a se amar, do jeito que você é, que eu brinco sempre com as pessoas, gente... Primeira coisa que vocês têm que fazer é aprender a se aceitar. Do jeito que você é. Eu sou bagunceira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aceitar. No dia que você se aceita como você é, você vai ver como a vida fica melhor. Porque você não fica julgando que as pessoas vão te julgar. Verdade. Porque quando você se aceita, eu vejo a minha casa. Às vezes, eu sou uma bagunça em organização, né? Eu sou uma bagunça, né? Aí meu irmão chega, ou então o pai dos meus filhos, às vezes chega em casa e fala assim... Não acredito, Darcy. Eu falo, não esquente a cabeça. Tá incomodando? Faça. Eu acho que você tem um pezinho em peixes, porque peixes adoram uma bagunça. Não,
mas o meu não é uma bagunça, é uma bagunça organizada. É uma bagunça organizada, com certeza. Não é bagunça organizada. Porque a gente se acha na bagunça. Eu me acho, eu vejo lá e eu procuro não ter nada em casa. Nada. Porque aí não tem o que achar. Eu dou tudo. Foi estar no lugar, eu dou. Meus filhos, mãe, dei. Não estava no lugar lá. Você tem que guardar na sua gaveta. Dei. Aí é uma maior briga, né? Porque eu dou tudo que aparece que está fora do lugar, eu já vou dando. Bom, voltando um pouquinho sobre o poema que a gente escolheu, a sugestão fica para você que as pessoas ouçam o poema. Porque Peixes não é ler nem entender, Peixes é sentir. Então, sinta-se numa casa e faça essa viagem, né? É um sentir diferente de um sentir corporal, é um sentir de alma. Então a gente se funde com as energias dos lugares. A gente se funde com a energia da música. Então muitas vezes não precisa saber o que a pessoa está dizendo, traduzir o que é a letra da música, apenas sentir a música. A gente tem essa percepção diferente. Esse sentir para Peixes. Você tem essa emoção diferente, né? Porque a sensação, quando você tiver essa sensação, você já está no arquétipo oposto, que seria virginiano. Então você tem que, além do sentimento, né? De sentir, que é a emoção da água, né? E você tem que ter a sensação, que é o de peixe. É o equilíbrio entre a água e a terra, né? Sensação e o sentimento, né? Diferente de um sentir de fogo, né? O fogo, ele é intuitivo, às vezes, né? Ele intui uma realidade. Nossa, aquela coisa, sei não, né? Que é diferente do ar, né? O ar, ele já pensa, nossa senhora, aquela pessoa... É a mesma situação, mas são sensações, pensamentos, emoções, tudo diferenciado. São percepções diferentes. Percepções diferentes. Então, é interessante quando a gente vê nesses nossos pontos de vista, né? Interessante ponto de vista, como falar na Barra de Axis, né? Porque nós vivemos sempre nessa percepção, nessas realizações, nesses pensamentos, né? São tudo realidades que a gente convive no dia a dia. E isso é astrologia, gente. É isso que as pessoas não conseguem. A gente aprende a se conhecer através da astrologia. Através da astrogenealogia, que a gente vê onde está nosso ponto fraco, que é nossas repetições e padrões. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Rita? As repetições no sentido de peixes? De peixe ou de peixes. Peixe é o que mais repete, né? Você vê que ela vai e volta, vai e volta. Na questão de peixes, essencialmente a repetição é de identificações. E são muito inconscientes e são profundas. Às vezes porque muitos de nós não sabem a origem da família, não sabem o que aconteceu. E quando você não sabe o que aconteceu atrás, você tem mais... É mais fácil de você repetir sem saber o porquê está repetindo. E são situações, às vezes, que a gente não consegue explicar, não sabe de onde vem, mas elas acontecem. E tem como a gente, através da astrogenealogia, a gente descobrir, fazer exercícios sobre isso? Sim. Nós trabalhamos com a visão sistêmica e exercícios sistêmicos nos atendimentos. Então, a ideia da leitura do mapa... Então, qual que é a diferença principal da astrogenealogia para a astrologia? A principal diferença é que na astrologia tradicional, nós vamos ler o mapa para a pessoa num mapa pessoal. A gente vai falar da personalidade, de como ela se interage, como ela trabalha, se socializa. Na astrogenealogia, nós vamos ler o mapa através do sistema familiar. Então, se, por exemplo, ela tiver o mapa dela, da mãe, da filha, nós identificamos as questões que tem das 3 gerações. Para tentar fazer com que a filha não repita o padrão da avó e da mãe. Ou o pai, o avô. Normalmente a tendência é pular sempre uma geração, né, A tendência Rita? é pular sempre uma geração. Mas quando nós temos o mapa de 3, dá para enxergar algumas questões que as 3 têm. É porque nem eu tenho minha neta, a minha filha e eu. São 3 gerações. Aí eu conheço a minha mãe e minha avó. Então eu já posso fazer uma geração de 5 gerações, né? Fica interessante. Sim. Isso, né? Isso a gente está falando só das mulheres, né? Tem os homens também. E às vezes a gente repete, em peixes, o sistema familiar paterno é bem importante, no solar. Questões do pai. Nós temos questões de pai idealizado, pai ausente. A ancestralidade paterna é bem importante para o arquétipo de peixes no solar.
É interessante. Porque a gente isso. sabe que cada solar, o lunar e o ascendente são diferentes, né? Apesar de todo mundo achar que todo pisciano é isso, todo escorpiano Não, é é o que eu falo, você julgar, né, entrar no julgamento de um arquétipo, de um signo, é complexo, porque você não vê só o signo, você tem que ver o signo, eu falo sempre isso na astrologia, você tem que ver o signo, em que casa está aquele signo do Sol, onde está o regente do Sol, onde está o regente da Lua. Ai, você vê como ele é grosso? Já tá falando que tá acabando. Ah, mas tudo bem, deixa eu terminar agora. Tem que ver o regente de cada planeta, de cada casa, de cada signo, que é diferente. Casa, signo, planeta, são arquétipos totalmente diferentes um do outro. É por isso que cada mapa é único, né? É, porque, e tem uma coisa também, tem o que eu vivo aqui, né, na minha casa, que é o meu grupo, né, familiar, tem o que eu vivo em torno de mim, que é o meu grupo social, amigos, e tem o que o grupo, a cidade, o bairro, e um monte de coisa que vem agregando para formar o meu self, a minha realidade, o meu ego, para formar um monte de realidade. Meio, né? Nós somos o produto do meio. Então é muito complexo falar quem que é, né, perfeito, né? Eu queria dar um exemplo muito prático para quem não assistiu, eu super recomendo essa questão de como a gente é formado com o Coringa. Recentemente acabou de sair dos cinemas há pouco tempo, mas quem não assistiu, super recomendável para essa questão do quanto a gente é condicionado socialmente. Gente, infelizmente o Gabriel tá ali falando assim, chega, já acabou. Ritinha, dá seu telefone. Foi muito rápido hoje, né? Como sempre, mas o bate-papo é sempre delicioso. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, nosso grupo de estudos também, o telefone é 11 9 8919 5216 e nas redes sociais Astrogenealogia Brasil. Repete o teu telefone, Rita, quem quiser fazer um mapa, quiser conversar mais sobre você, fazer encontros, né, que a gente faz de vez em quando. O telefone é 11 São Paulo 98919 5216. Gente, qualquer coisa também entre em contato comigo. Meu telefone é 99502-4333. 99502-4333. Gente, infelizmente, foi-se. Semana que vem tem nove. Sempre. Muita gratidão. Gente, fiquem em paz. Tenha uma semana iluminada e namastê.